retrocesso em relação ao que vinha acontecendo anteriormente na Rússia. Né? Ele é fruto dessa geração, né? Dessa geração que vai ser formada nesse ambiente. A Rússia nunca foi diferente disso, né? Um país reacionário, um país, enfim, entre aspas, reacionário em relação à Europa Ocidental, mas nessa década esse reacionarismo vai crescer mais ainda, né? Vai ser muito mais difícil fazer uma militância democrática, socialista, etc. Então, o Yuri Osipovich Zenkerbaum, né? Yuri Markov, como o nome dele não me engano, não deixa me enganar, era um russo de origem judaica, né? Nasceu em Constantinopla e se formou em Odessa. A formação pessoal dele, né? Com escolarização, etc., foi em Odessa, tinha uma filha de uma família de classe média judaica, né? Que habitava fora da zona de assentamento. Passou, em certo momento, né? Na sua juventude, na vida adulta, a habitar fora da zona de assentamento. Para quem não sabe, a zona de assentamento era onde os judeus, né, na Rússia czarista, eram obrigados a residir. Né? Uma zona que abrange hoje a Ucrânia, a Bielorrússia, os países bálticos, né? A recém-conquistada área litorânea do Mar Negro, naquele momento, no século XIX. Então, o Markov tem essa origem, assim como é o caso também, né, do seu inimigo adversário, Trotsky, né? Ambos têm essa origem judaica e a origem mais ou menos dessa mesma região, enfim. E, portanto, essa formação do Markov, ela está inserida na história russa do século XIX, na história política russa do século XIX, dos movimentos sociais, das ideias, que é uma história particular, digamos assim, em relação à Europa Ocidental. Né? A Rússia, ela um pouco vai ficar à margem dos movimentos políticos e sociais europeus do século XVIII, né? E mesmo os movimentos políticos da primeira, os grandes movimentos da primeira metade do século XIX, só ficar um pouco, a Rússia vai ficar um pouco à margem desses movimentos, né? E ela, digamos assim, só dá um sinal de vida em relação a isso em dezembro de 1825, né? O chamado movimento dos dezembristas, enfim, que acontece nesse momento, mas ela vai ficar completamente, em geral, né, ausente das correntes políticas revolucionárias que aconteceram na década de 1930, na Primavera dos Povos, né? E apesar de bastante influenciada, né, pelos acontecimentos da Revolução Francesa do ponto de vista ideológico. Na prática, quer dizer, a Rússia acaba não tendo nenhuma fora do movimento dezembrista, nenhuma relação com esses movimentos que aconteceram na Europa Ocidental. Então, o que acontece a partir daí? Né? Na segunda metade do século XIX, a Rússia tem, ocorrem acontecimentos importantes, né, fundamentais na história da Rússia, que é, entre outras coisas, um czar, que é Alexandre II, que a gente comentou agora aqui, sobre o marco comunista em 91, que é um czar, entre aspas, reformista. Né? É ele que vai, de alguma maneira, criar, vai tomar medidas importantes, né? Uma delas é o fim, né, a emancipação dos servos russos, que ainda a grande maioria dos camponeses russos ainda submetidos à servidão. Isso acontece a partir da década de 60, né, com as medidas tomadas por Alexandre II, que faz, em parte, essas medidas reformistas, não porque ele seja, faz sentido, né, pessoalmente aderente às novidades do tempo, mas fundamentalmente por causa da derrota russa na Guerra da Crimeia e a necessidade de modernizar o país frente às potências ocidentais, né, que venceram a Rússia nessa guerra. Então, esse processo de modernização da Rússia começa, ou desencadeado com essas reformas, a emancipação dos servos, uma série de medidas que ele tomou nesse momento. Então, e uma das características desse momento, né, é a chegada do marxismo na Rússia, digamos assim, né, a partir da década de 70. Né, o Capital é produzido nesse momento. Curiosamente, ele não vai sofrer censura, porque supostamente era um livro que tratava do capitalismo, né, da operária, da industrialização, isso que o governo russo, a censura russa, imaginava que nunca aconteceria na Rússia nessa década de 1970. Então,
é publicado, e aí a partir daí começa, junto com a publicação desse Capital, mesmo antes, né, toda uma série de correntes que defendem, né, a reforma da Rússia. Qual a reforma? A reforma política, a reforma social, né, aprofundar as reformas que a Alexandre II estava desencadeando, obviamente, né, tirar a Rússia como ela era vista por essas pessoas como um país extremamente atrasado em relação ao Ocidente, né? Enfim, então, começa a haver, portanto, uma ampliação, um aprofundamento dos movimentos sociais, das correntes políticas, né, na Rússia a partir desse momento. Como eu falei no início da fala, quer dizer, a partir da morte de Alexandre II, há um retrocesso, né, do próprio ponto de vista do regime. Né? O regime vai ficar mais fechado, se é que ele podia ficar mais fechado do que era a autocracia russa. Né? Mas, de fato, isso acontece. Né? E no caso específico do Martov, de homens como ele, né, de famílias judaicas, isso é visível porque é nesse momento, logo após a morte de Alexandre II, que começam os pogroms. Né? As grandes ondas de pogroms, né, as famosas três grandes ondas de pogroms que começam a partir da década de 80. E a primeira onda da década de 1881 é fruto justamente, né, desse retrocesso político, né, dessa reação conservadora que acontece com a morte de Alexandre II. Enfim, então, mas de qualquer maneira é nesse momento que Lenin, que é o caso de Martov, também o caso de Lenin, vários outros revolucionários, que vão se formar nesse momento. Né? Na década de 80, eles começam a entrar na adolescência, se tornam adultos jovens nesse momento, e eles se formam nesse ambiente, que é um ambiente, digamos assim, em que eles vão aderir pouco a pouco, né, ao marxismo, né, às teorias marxistas, a partir da formação do pai do marxismo russo, que é o Georg Plekhanov, né, que vai ser a figura central nessa vinda do marxismo para a Rússia, na difusão das teorias marxistas na Rússia. Né? E, portanto, eles se formam nesse momento, e é num momento, digamos assim, em que há uma vertente, portanto, desses movimentos sociais, dos quais o Martov vai se engajar, que se separa do populismo russo, né? E do seu método terrorista, por assim dizer. Né? Eles são os populistas russos que foram responsáveis pelo atentado e a morte de Alexandre II em março de 81. Então, as tendências que o Markov vai se formar e aderir, né? Que vai levar à formação do Partido Operário Social Democrata Russo, é uma tendência que é divergente dos Narodniks, né, dos populistas, da sua metodologia terrorista e da sua ideia de que a Rússia pode chegar ao socialismo através do campesinato, né, que era a visão que tinham os populistas russos, né, enfim, as suas várias tendências. Então, o Markov se forma nesse momento, quer dizer, passa a ter uma formação intelectual e política nesse momento, na década de 80, na década de 80, ele já vai ter uma passagem agora em Petersburgo, né, na década de 90, né, ele vai ter, digamos assim, em São Petersburgo, vai viver num ambiente ideológico e político, né, em que ele encontra essa figura fundamental da Revolução Russa, que foi Vladimir Ulyanov. Né, Lenin, nesse momento, ele encontra o Lenin, né, em meados da década de 90, em São Petersburgo. Eles vão participar da formação da união da luta pela emancipação da classe operária russa, esse grupo que se forma, né, na década de 90, na década de 90, eles integram esse grupo, a União da Luta e a União de Luta, enfim, a Liga de Luta, né, pela emancipação da classe operária russa, e eles vão em conhecimento nesse momento. Nesse momento, o Martov ele vai enfim, ser preso, enfim, vai passar um período em Vilnius, na Lituânia, né, onde ele vai, digamos assim, se integrar junto ao movimento social-democrata judaico, né, que depois vai se transformar no Bund, na Liga, né, entre aspas, partido judaico,
né? É ali que ele tem a formação prática, por assim dizer, né? Junto a esse movimento judaico lituano, né? E ele volta, né? Depois de um período de exílio forçado lá, ele volta para a Rússia, né? Enfim, né? Para São Petersburgo, e a militância desse grupo, o Lenin e vários outros revolucionários nesse momento, né? Que atuam na União da Luta, quando ele vai novamente ser preso, né? E Lenin, nesse momento, também é preso, né? Nesse momento, né? Na segunda metade da década de 90, e ambos e vários outros que integravam esses grupos são mandados, são exilados forçadamente para a Sibéria. Né? Vai caber a Martov, talvez o pior local, né? De exílio naquele momento, que é o Turkansk, né? O local que fica às bordas, pouco abaixo do Círculo Polar, né? E onde 30 graus abaixo de zero é primavera, né? Certo? Então, alguns vão dizer que ele foi montado especificamente nesse local porque ele era judeu. Né? Então, nem os outros tiveram um local de exílio menos drástico, mas como ele, esse local de exílio. Enfim, então nesse momento que ele está no exílio, é que é o momento em que se forma oficialmente, é formado oficialmente o Partido Operário Social Democrata Russo, né? O primeiro congresso, né, em Minsk, em 1898, esse partido é formado, né? E evidentemente ele sabe, ele sabe dessa notícia do exílio, e ficam enormemente felizes, né? Isso traz aí um reconforto enorme, né? Para quem já estava numa situação muito grave lá em Turkansk, as temperaturas conseguem alcançar 50 a 60 graus negativos, né? Ele tem início uma tuberculose que vai acompanhar até o final, que vai levá-lo à morte, né? Vai acompanhar durante décadas essa tuberculose que vai difundindo nessa área. Enfim, o Martov, portanto, ele vai, na sua volta do exílio, ele vai, num certo momento, ainda ficar na Rússia, depois, junto com Lenin, um pouco depois com Trotsky, vários outros, né? Eles vão se encontrar em Londres, né? na editoria da famosa Iskra, né? A Centelha, né? A revista que eles vão criar nesse momento, o jornal que vão criar nesse momento, que tem um papel central na condução do partido, né? Do Partido Operário Social Democrata Russo. Né? E, portanto, o Martov ele é muito ligado ao Lenin, né, nesses primeiros momentos, nesses primeiros anos, né, é uma amizade enfim, muito profunda entre os dois, né, e ele partia, portanto, da visão de que era preciso ter um partido centralizado, um partido capaz de diante do que eles consideravam, né, como uma situação de estado de sítio, né? Os movimentos socialistas viviam uma situação de estado de sítio, então era preciso ter um partido centralizado, um partido de vanguarda centralizado, de militantes profissionais, clandestinos. Ele partiu um pouco disso, né? Ele que antes tinha defendido o Bund, defendido uma, entre aspas, saída judaica para o problema judaico, né? Ele, nesse momento em que está em Londres, ele vai romper com essa ideia e mesmo exigir que o próprio Bund, o próprio movimento político judaico, se integre, né, ao movimento mais geral social-democrata, e nessa ideia de centralista, nessa ideia de vanguardista, né, de tentar conduzir a revolução a partir de um partido com essas características. Né? Mas o que vai acontecer é que em pouco tempo ele vai mudar de ideia, né, a partir do momento em que, no segundo congresso, em 1903, né, primeiro em Bruxelas, depois em Londres, né, Lenin vai tentar implementar as suas ideias que ele já tinha desenvolvido no famoso texto O que Fazer. Né? Quais são essas ideias? As ideias de que esse aspecto do Partido Social-Democrata deveria ser um partido com essas características, um partido centralizado, sob o controle de uma direção, né? Um partido de militantes profissionais, e que a adesão a esse partido dependeria dessas características, essa obediência a uma direção centralizada e de alguém que se dedicasse integralmente à causa revolucionária, de militantes profissionais. Ele vai, a
partir das vésperas, durante esse congresso, romper com essa ideia. Né? Ele achava que isso era inaceitável, né? E aí acontece, né, nesse momento, aquilo que é bastante conhecido, né, a divisão entre bolcheviques e mencheviques. Né? No Congresso, a maioria dos bolcheviques aderiram à posição de Lenin, né? E a minoria, né, acabou seguindo a posição de Markov, né, que se divide é uma divisão fundamentalmente em relação à questão organizacional. Né? Lenin defendendo essas características que eu mencionei, e Markov, entre aspas, uma visão mais democrática do funcionamento do partido. O partido que deveria permitir que ele se integrasse, né, setores mais amplos do que meramente um militante profissional. Né? Enfim, essa divisão vai se desenvolver a partir dos anos seguintes. Né? Ela enfrenta, né, esses dois agrupamentos vão enfrentar o acontecimento fundamental que é a Revolução de 1905, né, com cada um dos dois se posicionando frente a esse acontecimento, né, acontecimento que vai encontrar o Markov na Rússia, que volta para a Rússia nesse momento, para tentar fazer a militância política com essas concepções. Né. E depois da Revolução de 1905, o Markov, de uma certa forma, ele consegue um pouco ter uma certa preeminência dentro do Partido Social Democrata. Né, durante um certo tempo, a sua posição dentro do jornal, Iskra, dentro dos organismos partidários, ele consegue novamente ter um certo controle, né, portanto, a tendência menchevista passa a ter um certo controle da instituição partidária nesse momento, e que ele perde, né, esse controle a partir do início da segunda década do século. Então, novamente, o partido volta a ficar sob o controle leninista, bolchevique, nesse momento, no início da segunda metade do século XX. Alguns vão atribuir por que razão, né, por que ele não foi capaz de controlar o partido, enfim, né, não foi capaz de fazer frente às posições leninistas. Né. Em parte, isso pode explicar essa situação do Markov, porque o Markov ele era, enfim, era um homem de uma envergadura intelectual talvez só comparável a de Trotsky, né? Brilhante, tão brilhante quanto Trotsky, mas ele não tinha, digamos assim, a capacidade revolucionária, do agir revolucionário. Ele não era muito, enfim, um homem da ação intelectual, né? Nem mesmo da capacidade da ação necessária para controlar o partido. Né? Até esse momento, em 1910, 1912, ele não teve a ideia de que pudesse, até o final, na verdade, que se pudesse conciliar as duas tendências, e ele acabou, em parte por causa dessa fragilidade, enquanto revolucionário, né? Não conseguindo manter o controle sobre o partido. Né? O partido voltou a ficar sob o controle leninista, né? Quase completamente sob o controle leninista a partir daí. Né? A revolução, quando ela acontecer, né, ela vai pegar ambos, né, Lenin e Trotsky no exílio. Né? Lenin volta para a Rússia em abril e Trotsky volta para a Rússia no mês de maio. Né? Lenin volta para a Rússia no mês de abril e Markov volta para a Rússia no mês de maio. Né? Então, a posição de Markov durante a Revolução é uma posição... qual é a posição dele em relação à Revolução? Né? A Revolução ela foi fruto da guerra, da Primeira Guerra. Né? E a posição de Lenin era uma posição clara, uma posição de rejeitar a guerra e tentar fazer da guerra uma guerra civil, né? Proletária, né? Tentar usar a guerra para fazer uma transformação revolucionária. Né? Essa é uma posição, né, portanto, de rejeição da guerra, de oposição ao regime czarista. Né? Ao mesmo tempo, havia aqueles que, mesmo nos movimentos de esquerda, foram defensores da guerra, né? Defensores de se integrar ao esforço de guerra russo. Né? Qual foi a posição do Markov? O Markov ele teve uma posição intermediária. Ele achava impossível fazer uma guerra civil, né, nas condições da guerra, mas ao mesmo tempo ele era contra o esforço belicoso, o esforço de guerra do czarismo, e mesmo, né, daqueles que tinham uma posição defensista, né? Era o caso da maioria dos mencheviques.
ele vai se integrar na chamada ala internacionalista, aquela ala que rejeitava a guerra, né? Que brigou durante os anos da guerra pela que fosse estabelecida uma paz, enfim. Então, o Matory, ele pegou nessa situação, quando a Revolução se desencadeia, ele é um menchequista internacionalista, né? Então ele tem uma posição dentro da Revolução de que é evidentemente a saída da guerra, né? Assim como os bolchevistas defendem a saída da guerra, a mesma coisa o Matory também vai fazer essa defesa, a saída da guerra, né? Enfim, entre outras razões, né, o fato de a Rússia ter se mantido na guerra, enfim, outras razões mais, evidentemente, né, vai levar à derrocada da Revolução de Fevereiro, né, dos governos que se instalaram a partir de fevereiro, e em outubro, como todos nós sabemos, né, os bolcheviques não conseguiram tomar o poder. Né. Qual é a posição de Martov frente a essa tomada de poder? Né? O Martov continuou fiel às suas posições. Né? E essas posições, evidentemente, são difíceis de serem sustentadas. Por quê? Porque Martov, diferentemente da maioria dos movimentos políticos de esquerda, né, socialistas, que, fora os bolcheviques vão tomar o poder, passaram a controlar o poder, todos esses movimentos tenderão a fazer uma oposição clara e aberta, né, aos bolcheviques, e vão, em grande parte, defender, né, ou participar do outro lado da Revolução, que é o Exército Branco, né, a reação contra a Revolução de Outubro. A posição dos mencheviques, né, que nesse momento, 17, final de 17, 18, Martov volta a controlar, porque como menchevista internacionalista não tinha o controle do partido, né, os menchevistas defensivistas passaram a integrar o governo da Revolução de Fevereiro, o governo de Kerensky, e ele vai reagir a essa posição, como eu falei, ele era contra a guerra, esses menchevistas defensivistas eram favoráveis à guerra. Então a posição dele, depois da Revolução de Outubro, é que ele volta a controlar o partido, a sua posição. Até porque esses menchevistas à direita acabam deixando o partido, ele volta a controlar essa tendência partidária, né? E ele tem essa posição. A posição dele é de ser contrário, né, às forças que querem derrubar o regime bolchevique, os brancos, né, inclusive as forças estrangeiras, mas ao mesmo tempo ele desde o início desde outubro, um crítico dos métodos bolchevistas. Né? Ele atacou, enfim, as ações de exceção, por assim dizer, tomadas pelos bolcheviques, de viva voz, né, explicitamente por conta dessas posições do Partido Bolchevique, e ele, portanto, ele tem essa posição, né, a partir daí, de fazer, digamos assim, como ele chamava, uma oposição leal, né, ao regime bolchevique. Ao mesmo tempo que ele achava inevitável e fundamental que os bolcheviques controlassem o poder, parecia era uma única força capaz de controlar o poder, e ao mesmo tempo era uma força que, de qualquer maneira, saía dos desejos de boa parte da classe operária russa, né? Ele, ao mesmo tempo, fez uma acerba crítica, né, aos métodos usados pelo partido naquele momento. Né? Enfim, então o Martov, ele, evidentemente, ao longo da Revolução, vai se afirmar o poder do bolchevique, não vai haver nenhuma possibilidade de que ele pudesse realizar o sonho dele, de um regime que voltasse aos princípios democráticos, né, etc., que fosse fruto de uma coalizão dos diversos partidos socialistas. Isso se tornou impossível, né, e ele acaba se exilando, né, em 1920, né, na medida que era impossível militar politicamente nesse momento dentro da Rússia. Né. Enfim, nesse momento em que a guerra civil estava se desenrolando, particularmente ela estava chegando ao seu final, mas era impossível para tendências de oposição, né, mesmo no caso do Martov, uma oposição que chamava de leal, né, continuasse a existir dentro da Rússia nesse momento. Então ele acaba se exilando, né, e ele vai morrer em 23, com 50 anos de idade, da doença que eu mencionei. Enfim, ele acaba sucumbindo, né, a doença que ele carregava já há mais de 2 décadas, né, na Alemanha. Né. Enfim, uma das questões, para terminar, né, uma das questões é que, a gente pode voltar um pouco atrás,
é que a posição do Markov em relação à história do movimento social-democrata na Rússia, né, a história da Rússia, da Revolução na Rússia, é que o Markov ele continuou impregnado de uma concepção que nasceu com Plekhanov da ideia de etapas, né, de que a Revolução Socialista ela só poderia acontecer na Rússia se fossem cumpridas certas etapas. Né? Então, que de uma certa forma também é um pouco a visão de Lenin, com mudanças específicas aqui de Trotsky, aqui e ali, mas essa ideia, né, que a Rússia, o que é isso? Né? A Rússia era um país atrasado, do ponto de vista desses homens, era unânime, né? Um país atrasado, um país que tinha feito uma revolução industrial, estava fazendo uma revolução industrial, por mais espetacular que ela fosse, ela era ainda restrita a poucas áreas da Rússia, um país onde a ampla maioria da população era de camponeses, e pela teoria marxista, pelas ideias marxistas, pelas ideias do marxismo russo, evidentemente, esse não era o local para o desenvolvimento de uma revolução socialista. Né? A Rússia não era um país avançado, não era a Alemanha, muito menos a Inglaterra, então não era o local para o socialismo. Então esses homens, eles, enfim, boa parte da vida deles foi debater essa questão. Né? Como então fazer uma revolução na Rússia? A ideia do Markov era associada a essa visão tapista, né, de que era primeiro necessário alcançar uma revolução burguesa, né, instalar uma república republicano-democrática, né, e a partir daí, né, mesmo, evidentemente, que os revolucionários tivessem um papel, os revolucionários socialistas, o operariado, o campesinato tivessem um papel fundamental no processo de desencadear essa revolução burguesa, né, eles não deveriam usurpar esse processo. Né, eles deviam se abster de tomar o poder e se manter numa posição de oposição radical a esse regime republicano democrático burguês, né, mas não querer queimar uma etapa. Né, na ideia, né, talvez um pouco ingênua, que com o tempo, né, aí sim haveria as possibilidades de se criar, de se fazer uma revolução socialista. Né? Então ele permaneceu preso até o final a essa ideia, né, de que a Rússia era um país retardatário, né, de que a Rússia não tinha condições de desenvolver uma revolução socialista, que isso, se foi feito, se continuasse a ser feito, redundaria numa ditadura de uma casta sobre um país muito retardatário, social e economicamente, né, que, portanto, teria que, enfim, só a democracia, só a república democrática, né, quaisquer características que ela pudesse assumir, que poderia resgatar essa Rússia atrasada, essa Rússia economicamente, socialmente atrasada. Né. E, evidentemente, ele tinha, né, também sempre foi preso uma ideia internacionalista, né, ele achava que era preciso que a revolução também acontecesse, pelo menos no contexto da Europa Ocidental, da Europa como um todo, para que essa revolução socialista pudesse acontecer. Então, o Markov ele nunca perdeu essa ideia. Né? E, na minha modesta opinião, ele estava certo. Boa noite a todas e todos. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Ernesto, eu sou professor da graduação da Arqueologia, também sou professor do programa de pós-graduação em História. A minha formação toda é na área de História. Então, eu estou aqui hoje falando um pouco em cima de parte da minha tese de doutorado, que foi sobre a Ação Integralista Brasileira, uma organização, um partido político conservador que existiu no Brasil durante a parte da década de 1930. E durante essa pesquisa, para o doutorado, eu pesquisei muito sobre anticomunismo, sobre representações do anticomunismo na imprensa dos integralistas. Então, parte do que eu vou apresentar aqui é parte do que eu pesquisei nessa época. E, associado a isso, eu trouxe também um texto recente, na verdade, 2 livros,
mais especificamente de um professor da UFMG chamado Rodrigo Pato Samota, que já esteve aqui algumas vezes, em que ele faz uma análise do anticomunismo e da cultura política comunista. Pode passar? Então, esses dois livros aqui, Em Guarda contra o Perigo Vermelho, que se eu não me lembro é de 1995, e o outro de 2013, que é Comunistas Brasileiros, Cultura Política e Produção Cultural, que ele lançou junto com o Marcos Napolitano e o Rodrigo Kizak. Eu vou destacar dois aspectos aqui, ou seja, eu vou partir do princípio que a maioria de vocês aqui é estudante de História, existe um pequeno grupo de estudantes da Arquivologia que estão aqui também, mas existem obviamente pessoas de outros cursos, mas majoritariamente todos vocês sabem o que aconteceu em outubro de 1917, todo mundo sabe o significado histórico da Revolução Russa, todo mundo sabe o papel que a União Soviética teve durante todo o século XX, sobretudo durante o período da chamada Guerra Fria. Então, quais são as representações, quais são os impactos da Revolução Russa, do surgimento da União Soviética para o século XX? Eu imagino que todos vocês têm noção do que se passou a partir de 1917 e porque aqui hoje na UFES, em várias outras universidades brasileiras, em várias outras universidades pelo mundo inteiro, e outros locais também, se discute, se debate, se fazem publicações especificamente sobre 1917. Então, nessa fala que eu vou fazer aqui hoje, eu vou abordar dois aspectos. O primeiro da cultura política comunista e depois um outro elemento profundamente importante para tentar entender também como o comunismo no Brasil, e isso é fundamental também que se sublinhe, apesar de nunca ter, dentro do ponto de vista político, eleitoral ou militar, chegado nem próximo a tomar o poder, ele despertou tanto interesse, ele teve tantos aderentes e, ao mesmo tempo, despertou tanta oposição e foi fruto de tantas manifestações disso que se chama, de maneira genérica, de anticomunismo. Então, essa é uma questão fundamental. No Brasil, os comunistas nunca estiveram próximos do poder. Nem na via eleitoral, nem na via militar, em qualquer tipo de circunstância, eles nunca, dentro do ponto de vista orgânico, dentro do ponto de vista numérico, dentro do ponto de vista de representação do parlamento, estiveram numa posição majoritária. Então, esse é um aspecto fundamental. Então, esses são os dois aspectos que eu vou destacar. Cultura política. Cultura política é um conceito que vai surgir na década de 1950 nos Estados Unidos, pois esse conceito vai ser apropriado pela historiografia francesa, sobretudo por Serge Bernstein, que vai fazer uma releitura dentro do ponto de vista antropológico do conceito de cultura e vai entender que todas as organizações, todos os grupos humanos desenvolvem algum tipo de representação política. E essa cultura política se manifestaria através de quê? De símbolos, de signos, de sinais, de memória, enfim, de uma série de algo que a gente pode chamar, apropriando-se também desse termo, de lugares de memória, que vão reproduzir e ressignificar a ideia de cultura política. No caso, eu vou falar da cultura política comunista. Nesse ponto, obviamente, 1917 é um marco. O comunismo, como nós conhecemos hoje, ele surge a partir de 1917. A ideia, a representação. Então, eu não estou aqui falando de marxismo, que é uma coisa. Eu não estou falando aqui de socialismo, que é outra coisa. Eu estou falando de comunismo. E nem de esquerda, que também é outra coisa. Você pode analisar todas essas famílias políticas separadamente, mas ao mesmo tempo há que se considerar que todas elas têm aspectos em comum. Então eu estou falando da cultura política comunista que se materializa no plano internacional a partir de 1917, aí que vão surgir líderes
representações que criam essa identidade comunista, como ideias, líderes, símbolos e datas. A cultura política, ela comunista, ou seja, os comunistas, eles defendem para tentar se diferenciar dos socialistas, para se diferenciar de outras tendências de esquerda, para se diferenciar de outros grupos políticos, eles apresentam o comunismo como algo que é científico, diferente, por exemplo, do chamado socialismo utópico. É uma coisa baseada na razão, ou seja, não é um sonho, não é uma utopia, é baseado nos estudos filosóficos, econômicos e etc., desenvolvidos sobretudo pela dupla Marx e Engels. O universalismo, ou seja, o comunismo é algo universal, a classe operária, nessa concepção, e aí muito baseado nos escritos de Karl Marx, ela não tem pátria, ela não tem nação, ela é universal. O igualitarismo, que é uma herança ainda da Revolução Francesa, ou até mesmo de movimentos anteriores à Revolução Francesa, que vão adotar essa ideia de igualitarismo, e a ideia do Estado laico, ou seja, para se diferenciar das questões da Igreja, que se nós pensarmos no século XIX, início do século XX, a importância da Igreja como uma instituição também política que interferia na vida, sobretudo aqui no Brasil. Então, partindo desses elementos, também tinha um traço muito forte do comunismo, que é a visão anti-imperialista. E aí, anti-imperialismo a gente também pode entender como anti-americanismo. Por quê? Porque a União Soviética, querendo ou não, com todas as críticas que podem se fazer em relação à experiência soviética, ela por quase 70 anos rivalizou com os Estados Unidos, na chamada Guerra Fria. Então essa concepção anti-imperialista, parte das representações anti-imperialistas e anti-americanas que foram construídas nesse período, são fruto dessa cultura política comunista. E a ideia de que a revolução, ou seja, a revolução também não foi uma palavra inventada em 1917, ela tem vários outros usos históricos, ela foi utilizada de formas completamente diferentes, a partir, sobretudo, do que aconteceu em 1789 com a Revolução Francesa, mas a ideia de revolução, nessa concepção comunista, era um evento que deveria construir um novo homem. O comunista ele teria uma moral diferente da moral burguesa, ele teria a ciência como elemento norteador das suas construções políticas. O vocabulário político também ele é muito forte, esse vocabulário político que ele acaba sendo incorporado ao vocabulário geral da sociedade, a gente às vezes repete alguns termos, que acabam até se transformando em termos técnicos, de algumas áreas como ciência política, sociologia, história e etc. Que é, por exemplo, camarada, companheiro, são palavras que vão digamos assim, ser muito mais divulgadas e vão se tornar muito mais populares a partir da experiência da Revolução de 1917. Quadro, para se referir a um militante, um dirigente do partido. Tarefa, como algo que o militante do partido deveria fazer. Ponto. Aparelho. Ponto não é um ponto de ônibus, e aparelho também não é um aparelho de celular, não, tá, gente? São vocabulários que surgem, sobretudo, durante o período da ditadura militar brasileira. Ponto era um local onde os militantes que viviam na clandestinidade, ou seja, escondidos da polícia política, tinham que se encontrar. E aparelho era um local, um imóvel, um apartamento, uma casa, enfim, em que também eles viviam de maneira clandestina e ilegal, porque eles não podiam, obviamente, colocar uma placa no portão da casa ou do apartamento falando quem morava lá, porque isso representava risco de morte. Então são essas palavras, pode passar. No Brasil, a cultura política comunista, ela influenciou a formação de diferentes partidos políticos. PCB, PCdoB, PT, PSOL, PSTU, PSB, PDT. Existem outros aí também que foram influenciados pela cultura política comunista, como o próprio PPS. Enfim, eu acho que são assim, exemplos de como a cultura política no Brasil ela foi se ramificando, apesar da falta de expressão eleitoral dos comunistas brasileiros. A cultura política brasileira foi tão forte, ela teve uma presença tão forte
na sociedade brasileira, que o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem dois, que por muito tempo teve dois partidos comunistas. Então, quer dizer, a maior parte dos partidos comunistas, ou seja, a ideia, desde 1919, quando foi criada a terceira internacional, chamada Internacional Comunista, era cada país criar um partido comunista. Então, por isso existe o Partido Comunista Francês, o Partido Comunista Chileno, o Partido Comunista Mexicano. O Brasil, ele tem uma peculiaridade, que não cabe aqui essa discussão, de ter convivido com dois partidos políticos que se chamavam partidos comunistas, que tinham como, digamos assim, gênese o dia 25 de março de 1922, e ambos, infelizmente, apesar de ainda existirem, continuam tão inexpressivos dentro do ponto de vista eleitoral quanto eram nas décadas passadas. Mas, mesmo assim, persistem, insistem e continuam sobrevivendo, defendendo essa herança que eles carregam. Pode passar. A visão... o vocabulário político e os símbolos. Eu acho que os símbolos são, dentro do ponto de vista da iconografia, dentro do ponto de vista do reconhecimento, algo extremamente fácil de se perceber. A foice e o martelo, que é um símbolo que, penso, quase todo mundo reconhece imediatamente, como sendo o símbolo da União Soviética, ou como sendo o símbolo dos comunistas. O martelo, o punho cerrado, o punho fechado, como símbolo da esquerda. A estrela de 5 pontas, muito comum em bandeiras de países que aderiram ao bloco da União Soviética, e até mesmo países que não aderiram, como a própria China. E a bandeira vermelha, como acho que o símbolo mais forte dessa representação política. E é interessante que a ideia do vermelho surge muito da herança da Revolução Francesa, mas sobretudo da chamada Comuna de Paris. Os comunados, quando tomaram o poder em Paris, eles adotaram a bandeira vermelha como símbolo. E posteriormente, naquele período ali da formação, da transição entre a primeira internacional e a segunda internacional dos trabalhadores, no finalzinho do século XIX, a bandeira vermelha acabou se transformando no símbolo da esquerda, no símbolo do movimento sindical, e posteriormente foi apropriado esse símbolo, a bandeira vermelha, pelos partidos comunistas. Pode passar. Mitos. A revolução para construir um novo homem, como eu falei. O partido é infalível, ou seja, essa disciplina quase que cega em relação a que falava o partido, ou seja, o partido como o centro de todo conhecimento, de toda razão, incontestável. Não poderia haver dissidências, não poderiam haver oposições, não poderiam haver críticas ao partido. Um outro aspecto importante, como traços da cultura política brasileira acabaram aderindo à cultura política dos comunistas brasileiros. O Rodrigo Pato Samota, ele defende aqui que um dos traços da cultura política brasileira é a ideia da conciliação e da flexibilidade, ou seja, da ideia de se fazer amplas alianças, da ideia de se conciliar, da ideia de se tentar apaziguar e evitar o conflito, que a gente pode reparar em vários momentos da história do próprio PCB, quando, por exemplo, em 43, enquanto a boa parte dos militantes e dirigentes do PCB que ainda existiam estavam presos por conta da ditadura do Estado Novo, os comunistas se juntam a Vargas para tentar, de certa maneira, fazer uma grande aliança aqui no Brasil contra os nazistas. Depois, em 45, novamente, o próprio Prestes se junta a Vargas. Como os comunistas vão se adaptar, por exemplo, ao projeto das reformas de base de João Goulart e vão se identificar com essas reformas, e depois, posteriormente, as próprias reformas de base, que não tinham absolutamente nada de comunistas, assim como João Goulart nunca chegou perto de ser, nunca teve nenhuma simpatia mais direta com os comunistas, acabou sendo identificado com essa ideia de conciliação, de reformas e etc. Um outro aspecto da cultura política brasileira, que também ela, de certa forma, foi absorvida pelos comunistas brasileiros, foi a ideia do personalismo. Ou seja, de que toda a organização política, todo partido político, ele tem que ter um líder que consiga agregar, que consiga atrair, que consiga criar em torno de si seguidores, mais até do que seguidores do partido,
mais até de seguidores daquela ideia, daquela ideologia. E no Brasil, é inegável apontar que antes da entrada de Luiz Carlos Prestes no PCB, o PCB, ele, obviamente, tinha uma expressão muito pequena na política brasileira. Na década de 20, ele é fundado no Brasil em 1922, mas na década de 20 ele chega no máximo a um número de 200 militantes, isso num levantamento muito, assim, digamos, otimista. Na década de 30, no começo da década de 30, ele passa por uma fase chamada de obreirismo, que leva ao esvaziamento do PCB, e o PCB ele só vai se transformar num partido, digamos assim, ou numa organização reconhecida pelas camadas populares, quando Prestes, Luiz Carlos Prestes, ex-líder tenentista, foi viver um tempo na União Soviética, depois volta e etc, entra no PCB, mas principalmente depois do fim do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, e ao longo da década de 40, 50 e 60, Prestes é a grande figura da esquerda brasileira e acaba dessa maneira atraindo para o PCB boa parte de simpatizantes e aderentes. Nesse sentido, cria-se o chamado prestismo, ou seja, os seguidores de Prestes, o mito de Prestes, o Prestes como dirigente, o velho, aquele que sempre teria que dar a última palavra nas decisões do PCB. Isso acabou, até depois, ao longo da década de 1960 e 70, quando surge a chamada nova esquerda, sendo apontado como um fator crítico em relação ao PCB, a falta de renovação, a falta de oxigenação, a falta de democracia interna, porque a última palavra era sempre de Prestes, como se fosse o grande chefe dos comunistas. Os mitos fundadores, ou seja, 1º de maio era uma data que já existia anteriormente, a 1917, ela pertencia ao movimento sindical, mas ela foi apropriada pelos comunistas e faz parte desse calendário político dos comunistas que comemoravam a data. O 7 de novembro de 1917, que é a data da Revolução Russa, 25 de março, data da fundação do PCB, e os líderes, Lenin, Stalin, Marx, Engels, Marighella, Che Guevara e vários outros que são mais conhecidos hoje em dia. Um aspecto importante também é a questão outras questões interessantes, congressos, conferências, comícios, a utilização de impressos, a pesquisa na imprensa comunista, na imprensa do PCB, do PCdoB, de outras organizações que orbitam em torno da ideia do comunismo, é algo muito rico, porque eles eram extremamente preocupados desde os bolcheviques, desde o período pré-1917, desde que Lenin escreveu um livro chamado O que Fazer, e foi publicado em 1905, os comunistas eles têm uma obsessão pelo impresso. Isso é algo que eu acho que foi incorporado à cultura política de toda a esquerda. Você vê, por exemplo, jornais de partidos e organizações de esquerda. São aquelas letras tamanho 8, fonte 8, e 16 páginas sem nenhuma foto, sem nada. Só texto, texto e texto. Então essa obsessão, no bom sentido, pelo impresso, surge nessa época. Outro aspecto que o autor destaca aqui, é muito interessante, é o batismo de filhos, que também faz parte dessa construção de uma cultura política comunista. Ou seja, quem não conhece alguém aqui chamado Olga, Vladimir, Luiz Carlos, Ernesto, adiantando que o meu nome é o nome do meu avô, então não tem nada a ver com essa cultura política. E, já fechando essa questão da cultura política comunista, um outro aspecto extremamente importante para dar coesão, para dar unidade aos comunistas, foi desenvolver digamos assim, um secto, um grupo, para ser identificado como seus inimigos, como aqueles que estariam permanentemente ameaçando os comunistas. Então, entre esses inimigos, os mais comuns são os fascistas, a polícia política e o nazismo. Agora eu vou começar a falar de outro ponto, que é o anticomunismo. Então, mesmo não tendo essa importância, mesmo não tendo essa importância tão grande, as representações e as ações de caráter anticomunista, ou seja, aqueles grupos, aqueles partidos,
aqueles indivíduos que sempre se colocaram contra os comunistas, têm também uma importância fundamental na história política brasileira, na memória política brasileira. Por quê? Porque ajudaram, de certa maneira, até mesmo a dar mais importância aos comunistas que eles tiveram, dentro do ponto de vista eleitoral, ou como uma ameaça, ou como um fantasma, ou como qualquer outra coisa nesse sentido, que realmente algum dia eles chegaram a ter no Brasil. Então, o Rodrigo Pato Samota, ele aponta dois momentos como pico de ondas anticomunistas no Brasil, uma no período pré-1937, pré-golpe do Estado Novo. Por quê? Porque em 1935 ocorreram os levantes antifascistas de Natal e de Recife, do Rio de Janeiro, que ficaram conhecidos como intentona comunista, que foram amplamente divulgados como uma ameaça ao Brasil, e isso, por exemplo, levou à assinatura de um decreto que fez entrar em vigor a Lei de Segurança Nacional do Brasil, criou todo equipou mais ainda o aparato repressivo, a polícia política que já existia no Brasil na década de 30, para perseguir comunistas ou qualquer pessoa que se simpatizasse com os comunistas. O outro momento foi o período pré-golpe de 1964, ou seja, com todas aquelas manifestações, com as marchas de Deus pela família, pelas campanhas do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, pelas campanhas do IBAD, pelas campanhas de várias organizações, os meios de comunicação, a igreja, a OAB, os grandes empresários que se fizeram um consórcio e desestabilizaram o governo de João Goulart. Essa desestabilização, essa instabilidade política levou ao golpe civil-militar de 1964, que foi, de certa maneira, alimentado por essa ideia, por essa sombra, por esse espectro, já usando palavras do vocabulário anticomunista, que estava colocando o Brasil na iminência, naquele período, de se transformar num país como a União Soviética, Cuba, China, ou qualquer outra coisa do meio. O Rodrigo Pato Samota ele identifica três matrizes principais do anticomunismo. Um é o discurso nacionalista, o outro é o catolicismo e o liberalismo. Esses aqui são dois cartazes da ação integralista brasileira em que eles, de certa maneira, a roupa, o uniforme dos integralistas era a camisa verde, e a bandeira deles era azul. Eles tinham como lema Deus, Pátria e Família. A saudação deles, que era com braços estendidos, eles falavam Anauê, que é uma palavra em tupi-guarani, que quer dizer você é meu amigo, você é meu companheiro. Então eles se apropriaram dessas cores, dessas representações nacionalistas, para tentar se contrapor aos comunistas. Então, pode passar. O catolicismo por questões óbvias, a crítica ao materialismo dos comunistas, a crítica à noção de família que, teoricamente, os comunistas defendiam. Se vocês não sabem, a União Soviética foi o primeiro país a permitir o voto feminino, a permitir o aborto, a permitir uma série de outras questões que foram usadas negativamente para se construir um discurso contra os comunistas, como se eles fossem inimigos da família, ou seja, tentar destruir a família, tentar perseguir a igreja, os católicos, melhor dizendo, sobretudo durante a década de 1930, quando acontecia a chamada Guerra Civil Espanhola, que eles se aproveitaram muito de conflitos em que padres foram assassinados, igrejas foram bombardeadas, para propagar, para divulgar essa ideia de que os comunistas seriam contra as ordens e a hierarquia de Deus, etc. O liberalismo, ou seja, a ideia de que os comunistas são contra a livre iniciativa, são a favor da interferência do Estado na economia, isso seria uma forma de atravancar, uma forma de emperrar o desenvolvimento das ideias liberais, da economia, etc. Além da ideia, obviamente, aquela que apavora mais ainda os liberais, é da extinção da propriedade privada, da ideia da superação da economia de mercado. Então são alguns aspectos que, de certa maneira, insuflaram, serviram, como eu falei, de combustível para essas teses anticomunistas. Pode passar. Aqui são alguns impressos
da ação integralista brasileira da década de 30, que um índio. A Nauê era uma revista que eles tinham, uma revista ilustrada, muito bonita, muito bem feita. Nesse aspecto eles também se miraram na própria esquerda e faziam muitos cartazes, muitos jornais, muitas revistas. Tem ali um índio olhando para o Brasil e vê uma mão vermelha e que tenta com um punhal, ou seja, apunhalá-lo pelas costas, traição comunista, e vem uma mão verde, que possivelmente não é de um marciano, mas é de um integralista, para salvar o índio, o símbolo maior da nacionalidade brasileira. Ou seja, vários significados nessa imagem. A outra é uma mão também, com um aspecto horrível, e com uma foice e um martelo, e a frase: salvemos o Brasil, e os integralistas cortando com um punhal a mão que ameaça o Brasil. Pode passar? O nacionalismo, então, a partir desses cartazes, desse discurso, foi encampado, esse discurso nacionalista foi encampado sobretudo pelas Forças Armadas. Primeiro porque muitos dos ex-tenentistas da década de 20, que depois aderiram à Aliança Nacional Libertadora, eram ex-militares. O próprio Prestes era um militar. Então, eles se consideravam traídos pelos colegas de farda que haviam aderido ao comunismo. Esse é um aspecto. O outro é a ideia do internacionalismo, aquilo que eu falei. O comunista não tem pátria. Então, se ele não tem pátria, ele não tem país, ele não defende a nação. Ou seja, se você quer ser patriota, você jamais pode ser comunista, porque os comunistas não têm pátria. Aqui tem Charges, a reforma de base, aquele cidadão com o regador ali é o João Goulart, regando uma plantinha, e do outro lado nascendo uma erva daninha, em forma de foice e martelo. Lá em cima o Kennedy, sentado ao lado de uma mulher, seja boazinha, América Latina, e obviamente a mulher está fumando um charuto, que também é um símbolo que acabou sendo incorporado à cultura política comunista, por conta dos cubanos, sobretudo por conta de Fidel Castro, Che Guevara, e ele ali tentando, no meio da penumbra ali da fumaça, convencer a América Latina a não aderir aos barbudos, ao pessoal do charuto, ou seja, aos comunistas. E tem ali do lado, no cinzeiro, não sei se vocês conseguem ver, tem uma figura de um demônio, que tem até um tridentezinho aqui na mão, olha só que coisa mais singela. Então isso é uma representação, uma charge que circulava em torno da ideia do que era a ameaça comunista às nações, aos países, à pátria e etc. Pode passar? Isso aqui é interessantíssimo, o vocabulário. Esse senhor aqui, olhando para o céu, ele é o Plínio Salgado, ele foi um escritor, um jornalista, que foi o fundador e líder da Ação Integralista Brasileira. Liderou a Ação Integralista Brasileira de 32 até 1937. Em 1937 ele era candidato a presidente da República. A eleição foi cancelada por conta do Estado Novo. Ele se refugiou em Portugal, volta para o Brasil, cria um partido chamado PRP, Partido de Representação Popular. Não vou entrar em detalhes que está acabando, mas o PRP ele teve uma força eleitoral muito grande no Brasil, inclusive no Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia só do que eu estou falando, o PRP foi o herdeiro político dos integralistas. E aqui eles elegeram um deputado federal, que foi deputado federal acho que de 50 até 63. Um cidadão chamado Ponciano Stenzel, que era um padre. O padre Ponciano Stenzel era um deputado do PRP de Plínio Salgado. Então, esse vocabulário político anticomunista, isso é a coisa mais engraçada que tem. Também como uma forma de garantir essa coesão social. Então, os comunistas eram associados à doença. Praga de Moscou, peste, bacilo vermelho, parasitas, câncer vermelho, cancro. Isso você encontra, essas palavras, na imprensa em várias décadas diferentes. Isso aqui não é algo que eu ouvi alguém, isso aqui está fundamentado nessas fontes que eu estou falando, na imprensa dessa época. Monstros. Hidra moscovita. A Hidra aqui não é aquela organização do filme do Capitão América, não. É um monstro mitológico de várias cabeças, um monstro mitológico de várias cabeças, que representava o quê? Os comunistas. Era um monstro que tinha várias cabeças. Tinha uma cabeça em Moscou, outra em Havana, outra no Brasil, outra em Paris, enfim. Demônios vermelhos, alienígenas, seres das trevas, comedores de criancinhas. Essa ideia de comunista como comedor de criancinha, até hoje a melhor explicação que eu encontrei é de que logo depois da Revolução Russa, de 17, houve um grande bloqueio, embargo à União Soviética. Eles passaram uma
período de fome muito grande, final da Primeira Guerra Mundial ainda, então a situação calamitosa, e obviamente muitas pessoas morreram de fome. E aí começou a circular na imprensa da Europa, e na época isso circulava num país, depois ia circulando de país em país, a história de que a China, que ainda não era comunista, tinha vendido prisioneiros para a União Soviética. E esses prisioneiros seriam comidos em forma de bife, churrasco, ensopado, enfim, dependendo do gosto do chefe. Então, os comunistas comiam carne humana, essa história circulava. Aí vocês acham que isso é fake, que isso é uma loucura, mas espera aí. Então, aqui, as palavras. Nas trevas da confusão, ou seja, trevas, o caos, coisa demoníaca, a luz de uma esperança. E aqui, para presidente da República, em 1955, Plínio Salgado. Ali, a mesma imagem da década de 30, o índio olhando para lá, para o Plínio Salgado, e vem lá a mão diabólica vermelha sendo segura pelos integralistas. Já não existia mais A e B. Era PRP, 1955, está ali. Presidente da República, a unificação nacional, Plínio Salgado. Por mais que possa parecer engraçado, Plínio Salgado ficou em terceiro lugar nas eleições de 1955, com 10% dos votos. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje, com outros candidatos que têm mais ou menos esse mesmo perfil, infelizmente também não é uma novidade. Novas representações do anticomunismo. Aqui é a revista Anauê, que eu falei para vocês, da década de 30, e aqui uma imagem que circulou muito entre 2015 e 2016, nessas manifestações fora Dilma. A bandeira, agora com a bandeira do Brasil, continua verde, mas com a bandeira ali no punho, segurando a mesma mão, só que agora, em vez da foice e o martelo, tem uma estrela muito conhecida por todos nós ali, ameaçando a nacionalidade brasileira. Pode passar. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a originalidade não é um aspecto dos anticomunistas brasileiros. 1964, o Brasil não será uma nova Cuba. 2015, o Brasil não será uma nova Cuba. Ou seja, fora a tinta colorida, a ideia, o imaginário, a representação continuava sendo a mesma. Mesmo já não existindo mais Guerra Fria, mesmo Cuba já não tendo mais nenhum tipo de relevância política, militar no cenário internacional, Cuba ainda era uma ameaça constante. Pode passar. Vários cartazes, não a ditadura comunista no Brasil, não ao comunismo, como se o PT fosse comunista, né? Não a foice e o martelo, não ao comunismo, SOS, intervenção militar. Ou seja, acho que acabou, né? Não. E também, nessa época, pode passar, para encerrar, já encerrando quase aqui no meu horário, que a gente marcou, começou a surgir, eu também não sei, é aquilo que a gente chama de fatos alternativos. A ideia de que a bandeira do Brasil ia mudar de cor. Eu não sei se isso foi um projeto de lei, se foi alguém que bateu a cabeça na parede e saiu divulgando isso nas redes sociais, que hoje tem um poder sensacional na divulgação dessas ideias, mas começou a circular adesivos, postagens nas redes sociais, uma série de manifestações. Durante essas manifestações do Fora Dilma, surgiram palavras de ordem: o Brasil, minha bandeira é vermelha, minha bandeira nunca mais, minha bandeira é brasileira, minha bandeira não é vermelha, vamos tirar o Brasil do vermelho, mas para isso precisamos tirar o vermelho do Brasil, nossa bandeira jamais será vermelha. Como se alguém, em algum dia, sei lá, um torcedor do Internacional, do Flamengo, do América, tenha acordado: não, eu vou fazer um projeto de lei para mudar a cor da bandeira do Brasil. Mas esse imaginário anticomunista, ele está tão enraizado na sociedade brasileira, ele tem representações tão fortes nesse sentido que eu falei aqui, ele está tão agregado à nossa memória política, ele tem tanta representação nessa cultura política anticomunista, que mesmo hoje, ou seja, eu vou mostrar um vídeo agora, ano passado houve uma tentativa, uma invasão de grupos pró-intervenção militar no Congresso Nacional, e ao mesmo tempo que eles invadiram, estava acontecendo uma exposição em homenagem aos 100 anos do início da imigração japonesa no Brasil. Então, uma das participantes desse movimento pró-intervenção militar,
Isso ano passado, o impeachment já tinha sido aprovado, o Michel Temer já era presidente da República. Então, quer dizer, não tinha mais aquele clima de fora Dilma, etc. Eles invadiram para defender o fechamento do Congresso Nacional e a intervenção militar. E entre esses participantes, e aí a gente vai poder entender essa questão do imaginário, da representação, para em frente a um painel que homenageia os 100 anos da imigração do Japão, que nunca foi um país comunista, e ela grava um pequeno vídeo de 56 segundos, para fechar aqui, para a gente poder encerrar com chave de ouro e rir um pouco. Ela grava um vídeo protestando contra o que ela vai chamar de absurdo de tentar mudar a bandeira do Brasil para vermelho. Com isso, pode passar. Não sei se o som vai estar. Nacional, nós nos deparamos com uma cena nojenta. Parem aqui. A nossa bandeira, um símbolo vermelho comunista, essa será a nova bandeira do Brasil. Detalhes brasileiros, você, incauto, ainda não se deu conta do que está acontecendo no Brasil. Fique esperto. Olha isso. A nossa bandeira não será mais como nós conhecemos. Veja como virar essa bandeira. Uma bandeira. Com esse vídeo tão ilustrativo, eu encerro a minha fala. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu vou aqui tentar ser rápido, eu vou plugar aqui no computador. Eu abriria a minha fala dizendo o seguinte: jamais confie num pendrive. Usem nuvem, Google Drive. Tom Gil, prometo, nunca mais salvo nada em pendrive. O que aconteceu? Eu trouxe... século XX, né? Eu trouxe algumas imagens. Por sorte, eu tinha uma versão preliminar do texto e eu consegui colocar algumas imagens nela. Mas aí, infelizmente, os 3 vídeos que eu trouxe, um deles, inclusive, foi bem difícil de achar, que foi a inauguração da estátua do Darth Vader, que foi colocada em cima da estátua do Lenin, em Odessa, na Ucrânia. Então, na verdade, a minha fala, mais genericamente, né, como apareceu na divulgação, seria uma análise dessas substituições ou das derrubadas cinematográficas das estátuas de Lenin em alguns países do leste europeu, inclusive também na União Soviética, bem menos. A boa parte dessas estátuas foram retiradas da Ucrânia e em menor número outras na Polônia. Mas enfim, no caso, eu procurei associar esse episódio bastante curioso, né, bastante peculiar, com a questão do nacionalismo, né? E eu acho que a gente consegue aqui fazer alguns links muito bacanas. Acho que o Pedro mesmo, ao falar desse ideal do internacionalismo, né, dos comunistas, dos soviéticos, já dá a entender um pouco aonde eu quero chegar para discutir o problema do nacionalismo ucraniano. Então, na verdade, o título é esse, né? A substituição das estátuas de Lenin no leste europeu, ou o episódio em que Darth Vader e a ficção triunfaram sobre a nação e a história. Bom, então vamos entender um pouco o problema, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, e eu recomendo que assistam, o filme Outubro, né, do Sergei Eisenstein. Tem uma cena muito eloquente logo na abertura do filme, que é a derrubada da estátua do czar, né, Alexandre III, que aí eu tenho aqui uma foto, porque na verdade trata-se de um episódio real, que ocorreu em São Petersburgo, salvo engano de minha parte, né, José, acho que não foi em Moscou, foi em São Petersburgo. Então essa é a foto, né, da cabeça da estátua do czar, e o Sergei Eisenstein refaz esse episódio na abertura do filme Outubro. O mais interessante a se observar nisso é que parece que a história repetiu novamente essa mesma simbologia de derrocada dos ídolos, etc., etc., agora como talvez uma traição, não é, aos ideais da Revolução Russa. Então, o Eisenstein abre aqui o meu texto,
ele abre aqui o meu texto para mostrar a importância que os símbolos, que as simbologias têm, sobretudo em se tratando das revoluções. Então foi assim na Revolução Francesa, não é? Em que adotaram-se novos símbolos, inclusive um novo calendário, enfim. É muito comum nos processos revolucionários não só a substituição de símbolos antigos, mas a eleição de novos símbolos e novos ídolos. E aí, é claro, a Revolução Russa, inexoravelmente, trouxe para a imagem de Lenin, que foi o seu principal líder, a mística de um símbolo maior, não é? Desse evento histórico. Então, nós vamos observar que essa imagem, né, a imagem de Lenin, talvez seja uma das mais consagradas, uma das mais vistas, mais exibidas ao longo do século XX. Então, a gente, pensando nos personagens do século XX, por exemplo, o charado Ernesto, né, o Che Guevara, ou Gandhi, então a gente tem algumas figuras históricas, ou os Beatles, né, John Lennon, talvez. Existem algumas figuras que marcam, digamos assim, o imaginário sobre o século XX. E talvez uma das mais poderosas, dentre todas essas imagens, associada ao tema aqui em tela nesse nosso microevento, seria a figura de Lenin. Pois bem, mas como relacionar tudo isso com esse episódio tão pitoresco em que aquela estátua tão singela de Lenin, né, nem está lá com o punho fechado, uma estátua tão singela no interior de uma fábrica na cidade de Odessa, que fica na periferia da cidade, né? Eu tinha aqui no Google Maps o mapa, a fachada da fábrica, mas enfim, depois eu coloco isso tudo lá na internet para vocês. Eu consegui recuperar algumas das imagens. Mas enfim, é uma imagem que está no interior de uma fábrica, em Odessa, na Ucrânia, e que ela, em 2015, foi substituída por aquela nova figura ali à direita, que todos vocês também conhecem, e que talvez também seja uma das imagens mais conhecidas, difundidas e divulgadas, construídas lá no século XX, e que também povoam um determinado imaginário. Então pensemos aqui não só na questão das lutas de representação, mas também nessas disputas de imaginário que constroem um pensamento político nosso, não é? Contemporâneo. E aí, a expressão que eu usei aqui no texto, depois eu até acabei mudando um pouco, seria que, na verdade, os ucranianos de Odessa nos presentearam, não é? Com um cavalo de Troia, um presente de grego. E, na verdade, essa estátua na verdade, um cavalo de Troia ao próprio nacionalismo ucraniano. Então, a tese que eu quero demonstrar aqui é que a Ucrânia, por se tratar de um país que é um Estado independente, cuja história é muito recente e muito atrelada à constituição da antiga União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por ela ter um passado tão encurtado e ter uma presença tão marcante, não é? Do poderio russo, da hegemonia de Moscou sobre esse Estado em formação, que se constitui em 1921, que isso talvez tenha travado o processo de construção de um imaginário nacionalista, né? De símbolos do nacionalismo ucraniano, e que por conta disso exista uma dificuldade de, ao invés de se escolher personagens que tragam uma simbologia da história, da pátria ucraniana, que na verdade exista aí um vácuo, e que nesse vácuo foi possível ocorrer esse episódio tão curioso que eu vou tratar daqui a pouco. Então, em primeiro lugar, né, onde podemos encontrar estátuas de Lenin? Né? Na verdade, eu tentei fazer um levantamento, mas desisti, porque o Partido Comunista Soviético, em 1988, fez um levantamento de quantas grandes estátuas, grandes monumentos existiam em homenagem a Lenin. E eles chegaram à soma de 308. Só que, claro, existem estátuas de vários tamanhos, né? Mas só na Ucrânia existiam, de acordo com o levantamento lá do governo ucraniano, mais de 500 estátuas espalhadas pelos mais diferentes lugares, de hospitais a quartéis, escolas, praças, etc. Mas a gente pode imaginar, ok, mas tudo bem, é compreensível que existam estátuas de Lenin nesses países do leste europeu. Mas também existem estátuas de Lenin no Brasil, existem estátuas de Lenin em uma praça em Berlim, na estação russa da Antártida,
Existe uma estátua de Lenin em Londres, numa praça londrina, uma estátua grande até, diga-se de passagem. Em Nova York existe uma estátua de Lenin. Então, trata-se de uma figura efetivamente que se disseminou mundo afora. Pois bem, as estátuas, como bem sabemos, integram o rol aí desses monumentos que chamaríamos de lugares de memória. Né? Um conceito que ficou consagrado a partir da obra, a trilogia, né? São 3 volumes do Pierre Nora, que idealizou essa coleção e os lugares de memória, preparando um debate, uma discussão para o bicentenário da Revolução Francesa. Então, o intuito do Pierre Nora, no auge daquele momento memorialista da historiografia francesa, os franceses estavam intensamente debatendo, nos anos 70, a questão da memória, tanto por conta do Holocausto e do revisionismo alemão e francês, quanto por conta do trauma de Vichy. Começaram a mexer ali no passado nacional francês, e os 2 temas, o Holocausto, a perseguição aos judeus e a República de Vichy, mexiam com essas paixões e com essas lembranças, ou seja, mexiam com o passado que os franceses queriam esquecer. Mas, na verdade, se trata daquilo que nós costumamos, historiadores, chamar de passados que não passam, e passados que reiteradamente se atualizam. Então, essa questão de um passado que se atualiza também é um tema central para os debates sobre o nacionalismo. Porque o nacionalismo, tal como vimos no curso que eu e o Josemar acabamos de ofertar na pós ali da história, ele se alimenta constantemente desses retornos, desses acessos ao passado. Então, Nora tentou resolver aqui um debate, não só sobre o problema da memória e do esquecimento, ou das memórias inventadas, O Hobsbawm vai ter, inclusive, também um livro sobre a invenção das tradições, mas ele também tentava solucionar essa relação meio complicada entre história e memória. Na verdade, falava-se, alguns historiadores comentam, sobre uma possível tirania dos historiadores e da história sobre a memória, que é oral, que é fragmentária, que depende das lembranças. Então havia meio que um preconceito, ou também, do ponto de vista analítico, historiográfico, uma certa como eu diria, uma sobreposição do histórico, da análise histórica sobre a memória. Então, trata-se de fato de um projeto editorial muito interessante, que ali nos anos 80 toca nesse problema,